Meus queridos amigos e amigas da Canção Nova, que alegria estar com vocês. Depois de tanto tempo, 12 anos caminhando juntos, esta é a primeira vez que me dirijo a vocês através de uma câmera, por diversas razões e motivos. Aliás, estava pensando ontem, nós nos comunicamos no aprofundamento da pandemia nos anos 20 e 21, também com vocês, através de câmeras de comunicação. Abraço grande para Fabiana Zambuja, para toda a equipe do Centro Médico Padre Pio de Cachoeira Paulista e você que está conosco neste encontro, neste aprofundamento. É muito importante que nós possamos fazer algumas subdivisões do tema que vamos trabalhar neste curto tempo. O título daquela proposta, que é muito mais do que uma palestra, uma teoria, a ética do cuidado e a impossibilidade que pode criar no cuidado uma figura sobreprotetora, uma figura que afoga as condições do ser humano, pai, mãe ou qualquer outro tipo de pessoa. Muitas pessoas que foram sobreprotegidas têm pânico, medo ao fracasso. Cuidar é um sinônimo de amar. Sobrecuidar ou supercuidar é um sinônimo de desconfiança. Então, para isso, eu vou trabalhar com vocês neste dia a grande teoria de Donald Winnicott. Donald Winnicott, depois de muitos anos, conseguiu estabelecer o assim chamado processo de amadurecimento. O ser humano entra numa dimensão particular da ética quando começa a amadurecer. A criança sabe o que é propriedade pública e privada quando um agente adulto diz para ela: esta é tua casa e daqui para lá é a casa do teu vizinho, a casa dos teus avós. Essas regras de convivência vão se adaptando no ethos da criança. Em relação à teoria winnicottiana, cuidar não é só preservar. Cuidar é mostrar o ambiente amadurecido para que desde crianças possamos ter limites. Então, às vezes, você encontra pessoas que desrespeitam os limites dos outros. Conheci algumas pessoas que abriam as correspondências sem nenhum tipo de direito. Ah, sim, mas é a correspondência da minha mulher, do meu marido, do meu filho. Você não tem direito a abrir a correspondência de outro, porque isso é excesso de cuidado transferindo o ambiente, que poderia ser amadurecido para um ambiente completamente imaturo. De fato, em muitas relações hoje, de casais, de namorados, de pais e filhos, de amigos, há uma insistência de imaturidade querendo ver o que os outros têm nos seus celulares, nas suas caixas de segurança, o que você está fazendo, com quem você está se escrevendo e assim por diante. Quando você perde essa noção, você se torna imaturo. Quando você não estabelece os limites. O limite que eu tenho nesta manhã com vocês é este daqui. Está o camarógrafo, o jornalista Tiago, que gentilmente está fazendo este trabalho para nós. Estou eu, está o estudo em meio de nós e este é o limite. Eu não posso destruir este espaço. Este espaço foi-me emprestado, foi-me favorecido. Você está numa sala de um centro de assistência pastoral, você não pode riscar a mesa. Lembro-me muito bem, na década dos 80, 90, quando muitas pessoas pichavam nos banheiros públicos ou os banheiros escolares e diziam abertamente: isto é de ninguém, vamos destruir tudo. Acabavam com as cabines telefônicas. Vocês lembram que tiravam a corda do telefone e quando você precisava de um telefone, você não o encontrava porque tinha sido destruído.
essa mentalidade vem completamente obstruída, ou porque a pessoa não recebeu cuidado nenhum, ou porque a pessoa não teve a capacidade de entender que quem cuidou dela, a cuidou para fazer uma espécie de referencial com o mundo que o circunda. Então, cuidar exige de nós um limite. Em segundo lugar, sempre Winnicott vai estabelecer que o primeiro processo de amadurecimento é similar a um ninho no qual as aves colocam os seus ovos. Impressionante. O ninho parece frágil, mas o ninho é um espaço de aconchego. Só que uma vez chocados os ovos, as aves vêm. É impossível pensar que a ave vai ficar a vida toda dentro do ninho. Isso não é cuidado. Quem conhece um pouquinho de agronomia, quem conhece um pouquinho do campo, da roça, sabe que depois de 30 segundos, já quase que os pintinhos começam a mover-se, abrindo as casquinhas dos ovos. Não são os pais. É a própria ave, nesse estado incipiente de pintinho, que começa a sair. É lindo, por exemplo, ver a pata, quando vai com os patinhos a começar a nadar. A pata não vai em águas tranquilas. Ela vai um pouquinho, depois vai outro pouquinho, e quando ela vê uma fossa um pouco maior, ou um poço maior, ou um lago maior, ela solta a ninhada. É uma forma de cuidado. É cuidar para, não é cuidar comigo, é cuidar junto do outro. É muito importante, por exemplo, lembrar esses primeiros passos que nós demos na nossa vida. Quem de nós não ralou? Quem de nós não teve uma cortadinha aqui, teve que fazer uma cicatriz e apontar aí um pouquinho com o médico do posto de saúde? Quem de nós não teve que derramar lágrimas porque às vezes tinha confusões cognitivas e teve que aprender a escrever quase que sendo dirigido na mão com a mãe, ou com o pai, ou com a tia, com o professor ou a professora? Mas a pessoa teve a capacidade de desvencilhar-se da superproteção e entrar numa linha de cuidado. O termômetro do cuidado se chama respeito. Winnicott é fantástico quando diz respeitar o processo do outro. Esse ninho frágil que parece, na verdade não é. É um ninho resistente para que no momento determinado, na hora exata, a pessoa possa sair e possa fazer o seu voo. Terceiro elemento de Winnicott, sobretudo em relação a uma teoria muito delicada. O pai e a mãe suficientemente bons não são pai e mães perfeitos. Então, alguns pais ainda colocam as mãos na cabeça e dizem: se eu tivesse estado aí, meu filho, minha filha. Não. Sabem que quando a minha sobrinha completou 15 anos, Bogotá é uma cidade perigosa na Colômbia, o meu irmão diz para ela, juntamente com a minha cunhada: a partir de hoje, tu desces e pegas o ônibus para ir para a escola. Tens que dar esse passo. Tu tens que soltar a pessoa a quem amas, porque tu não estarás sempre fazendo uma espécie de entourage. Ser um pai bom, ser uma mãe boa, não significa ser pais perfeitos. O ambiente que os pais propiciam de segurança é um ambiente acolhedor para que o filho e a filha se desenvolvam. Sem, que coisa? Sem atitudes excessivas. Tem muitos pais excessivamente
controladores. Lembremos que já num anterior aprofundamento nós vimos que o problema do excesso de controle impede uma sexualidade sadia. A pessoa sempre vai se sentir dominada pelo olhar. 2. Sem compensação. Se você não pode ser excessivamente controlador, controladora, 2, evite as compensações, porque a compensação é um sinal de superproteção. Então, em muitos momentos, como eu não estarei sempre, eu vou colocar um GPS para seguir onde estão os meus filhos e com quem eles estão. A relação nunca será materna com o teu cônjuge. A relação com o teu cônjuge é amorosa. Você não pode compensar a sua ausência em casa, porque tem muita gente que tem que trabalhar 8 horas diárias. Você não pode ser o segurança da sua esposa. Você não pode ser o cão de guarda do seu marido. Tem muitas mulheres ciumentas e muitos homens ciumentos por sobreprotetores ou superprotetores por causa dessa compensação. Nem controle, nem compensação. E aqui vem a terceira, que é a mais delicada de todas. Sem angústia. Que vai acontecer? Será que vai conseguir atravessar a rua? Sem angústia. Os primeiros passos exigem uma certa vigilância. Mas uma vez que somos homos erectus, imediatamente temos capacidade para caminhar. Eu tenho uma história muito forte, bem perto da minha casa, lá na Colômbia. Uma senhora teve que enfrentar a tetraplegia da sua filha. Dentro da sua capacidade, só encontrou uma saída: mostrar para sua filha tetraplégica que ela podia fazer alguns movimentos com o olhar. Então aí nasce a experiência da adaptação. Cuidar e ensinar o outro a adaptar-se, não às meras necessidades criadas pelo bebê, não. Você se adapta oferecendo segurança e apoio. Em que posso te ajudar? Conta para mim. Por que estás tão triste na escola? Que meus coleguinhas, por que o noivado não está dando certo? Por que o teu relacionamento com este amigo, com esta amiga? Porque quem apoia ajuda a desenvolver autonomia. Quem superprotege, elimina a autonomia, sempre vai estar meu pai ou minha mãe para me defender. Conheço muitos adultos hoje que se escondem em outras pessoas para que os defendam. Alguns padres se escondem atrás das costas do bispo para que o bispo os salve. Alguns membros de comunidade se escondem atrás do fundador para que o fundador ou a fundadora os salve. E tem fundadores e fundadoras que amam sobreproteger, controlam absolutamente tudo, eliminando a possibilidade de homens e mulheres autônomos. Que decidam, que pensem. A relevância deste fato é fundamental. Você nunca será um pai perfeito. Você será um bom pai. Você nunca será um padre perfeito. Você será um bom padre, um bom professor, um bom profissional. Mas perfeito, não. Evite esse tipo de perfeição sobreprotetor. Winnicott argumentava uma coisa que sempre tem me chamado a atenção ao longo destes 20 anos de pesquisa. A busca pela perfeição materna ou paterna
é a busca mais prejudicial na vida de um ser humano. Cria muitas frustrações e, o que é pior, muita ansiedade. Tanto no filho, na filha, no marido, na mulher, no amigo, quanto naquele que é incapaz de argumentar-se a si mesmo sobre o princípio de autonomia. Recapitulando, nada de compensação, projeto de autonomia e especialmente liberdade interior para que a pessoa possa dar esse passo. A relação deve ser saudável. Até aqui eu posso te acompanhar. Faça esse exercício com as crianças. Eu caminho com vocês até aqui. Daqui para lá, já vocês têm um mapa. Não tem que chegar primeiro, tem que chegar bem e se sentir seguro. Eu sempre andei em transporte público e minha família tinha carro em casa. Nunca foi um problema para mim pegar um ônibus. E Bogotá era igualmente violenta quanto é hoje. Tive que aprender o nome das avenidas, o número das avenidas, norte, sul, leste, oeste. Tive que enfrentar essa realidade. Quantos de vocês que me estão ouvindo já começaram a trabalhar logo cedo na vida? Por que tanta sobreproteção? E pergunte-se que elementos da sua experiência humana não foram suficientemente bem trabalhados por você para alcançar um nível de maturidade. Não é o mesmo criar um limite que limitar. Criar um limite evita frustrações. Limitar traz um desenvolvimento da incapacidade de não saber lidar com desafios. Então, todos nós temos limites. E há limites que só nos trazem grandes desafios. Grandes desafios. Estar hoje aqui através de uma câmera, ficar 1 hora ou 30 ou 40 minutos falando com vocês através desta câmera, para mim está sendo um limite à prova, porque eu não sou virtual. Eu estaria feliz lá, caminhando pelo salão, brincando com vocês, rindo com vocês, olhando para vocês. Todos nós temos limitações. O que nós não podemos permitir é que as coisas limitem o nosso processo de desenvolvimento. Quando alguém coloca um limite em você, o está fazendo para o seu bem, porque você está aprendendo a lidar com a sua própria realidade. Os desafios são limites sobre os quais precisamos amadurecer. Esse caminho não pode ficar murcho. Esse caminho não pode ficar na metade, porque vamos ter um resultado terrível: os danos da sobreproteção. O primeiro dano da superproteção acaba com a autoestima da pessoa. Sempre que as pessoas dizem, nossa, minha autoestima é muito baixa, não sei o quê, é simples. Que tão sobreprotegido eu fui. Eu sou e eu estou sendo. Meu sonho era ser um grande artista, um pintor. Eu queria verdadeiramente ter a capacidade que tinha Rembrandt. Eu amo a pintura. Eu fiz um curso de pintura e a minha professora me diz, olha Solano, você não leva jeito para isto. Desista. Essa mulher me criou um limite fantástico. Essa mulher me apresentou Marc Chagall, o meu artista predileto. Porque talvez Chagall viveu o mesmo que eu vivi. De Chagall eu passei para Toulouse-Lautrec.
Um outro desafio, entender outro tipo de pintura. De Toulouse-Lautrec, eu passei nada mais nem nada menos que a Monet. De Monet, eu entreguei o meu coração para Degas e fui percebendo que na minha alma artística o impressionismo era fantástico. É impressionante verdadeiramente como quando alguém estabelece um desafio na tua vida e você tem coragem, você passa por cima de tudo, sem acabar com ninguém. Mas você vai entrando num novo mundo. Se eu tivesse chorado aquele dia que a minha professora me diz, sai da aula de pintura porque você nunca será um Rembrandt, eu estaria hoje triste, estaria acabado, estaria destruído. Assim acontece com muitas pessoas que não entendem que os limites trazem desafios. Por gentileza, não faça dano nos outros, sobreprotegendo-os. Esposas sobreprotetoras destroem maridos. Maridos sobreprotetores destroem mulheres. 2. A dependência emocional. Acabei de ler um livro de Cazorla muito bom sobre o suicídio. Muitos de vocês sabem que eu trabalho profundamente a questão do suicídio. E Cazorla, que é um grande psicoanalista, nascido no Chile, como eu, naturalizado brasileiro, ele diz algo que é verdadeiramente eloquente na ciência. Ele fez uma experimentação com mais de 60 pessoas sobreprotegidas. As 60 tiveram ou têm tendências suicidas. Dependência emocional. Hoje, a maior dependência emocional é uma relação tóxica. Que um homem como eu, com 56 anos, por exemplo, casado ou solteiro, tenha que comunicar à sua amada mulher ou à sua família onde está 24 horas, que eu não tenha direito de ter amigos, amigas, que eu não possa sair a beber uma cerveja, tomar um suco, uma vitamina, que eu não tenha capacidade para me mover eu mesmo. Relação tóxica. De fato, há sempre neste sentido que aquele que te sobreprotege é um narcisista. Quer saber tudo de ti para te dominar, não para se alegrar contigo. Tem amigos narcisistas que são incapazes de entender que você tem um ambiente diferente, que quando se encontra com ele é uma alegria, mas que ele não é o único amigo, a única amiga. Mães e pais narcisistas que podem apresentar comportamentos de superproteção para satisfazer as suas necessidades mais afetivas. Tenho o controle do meu filho. Meu filho sempre me diz com quem ele estava, o que estava fazendo, por que isto, por que aquilo. Isso gera um impacto gravíssimo na saúde mental das pessoas. O desenvolvimento emocional de um sobreprotegido só tem uma relação, o sobreprotetor, criando sérias dificuldades no relacionamento com os outros. Com os outros, que é o mais normal, não? Eu citaria o primeiro dos problemas de alguém que é sobreprotetor e não entendeu o valor da ética do cuidado. A falta de empatia. O primeiro que a ética do cuidado traz dentro da tua vida é ser empático, não simpático, tá? E por isso hoje muitas pessoas se doem quando você faz uma correção. Você diz, olha, não era para ser assim, era para ser assado. Mamma mia, se cria um conflito impressionante. Não, eu não te estou ofendendo,
eu só te estou dizendo que você fez errado. Conheci um casal que trabalha no sistema de computação de um projeto fantástico, Checklist. E o Checklist exige nas empresas hoje que você faça um checklist de tudo que está acontecendo na empresa e em relação a você mesmo. Então, estamos aqui, como estão as luzes, como está a eletricidade, como está o ar-condicionado, como está a porta, como está o barulho, como está o som, tudo. Fazer um checklist não é controlar. Fazer um checklist é a coisa mais bela da vida, porque você cria empatia com o ambiente no qual você está. Você vai viajar, você faz um checklist. Não pode sair do país sem passaporte. Não pode chegar e dizer, pai, faz um favor, me deixe passar, que na próxima viagem eu trago o passaporte. Isso é inadmissível. A empatia é fruto de uma vida constantemente amadurecida. Eu não vim aqui para ser simpático, para ser empático, para me aproximar de você. Minimize seus sentimentos, sobretudo de vítima. O mais feio sou eu, o mais gordo sou eu, o mais ruim sou eu, o pior sou eu. Minimize isso, sem sentimentalismos. Seja sensível e na sensibilidade abra-se delicadamente para o empático. Uma pessoa empática é aquela que te diz, posso ajudar? Eu posso te servir em alguma coisa? Você está precisando de mim neste momento? Uma pessoa empática é aquela que te diz, depois do problema, escuta, estamos acertados, não tem problema nenhum. E você não tem que ficar, perdão, não, sinto muito. Não. A empatia tem um ponto final. As coisas estão entendidas, terminamos e pronto. Quando você se torna uma pessoa empática, você vive a ética do cuidado. Por isso, o que impede a empatia é o excesso de controle e a manipulação. Se você não faz tal coisa, você não vai receber tal outra. Eu até vou me dar a oportunidade de ler o texto exato de Winnicott. Os narcisistas sempre utilizam de manipulação emocional, de chantagem, de autocontrole para conseguir o que eles querem. Eu te falei que era para ficar aqui e eu vou te dominar dizendo, explora a minha satisfação e a minha necessidade. Fica com papai e com mamãe, é mais seguro. Fica em casa, é mais seguro. Muitas pessoas só têm necessidade de controlar e controlando manipulam as decisões dos outros. Você lembra que eu falei para você sobre essa pessoa, mas você não me ouviu. Controle. Eu te ouvi, mas eu tinha direito a decidir. Eu sabia que talvez estivesse errado, mas eu decidi. E decidi por bem. Quando você superprotege e não cuida, você cria pessoas competitivas e comparadas. Você não serve para nada a diferença do seu irmão que é melhor do que você. Você não tem a beleza que tem a sua prima que sempre fez tudo o que eu lhe disse. Aqui nunca você me ouviu como fazia o meu vizinho, minha vizinha fulana de tal. Lembre-se que quando você compara e cria competências ou concorrências, você diminui ou você exalta de forma equivocada.
Para o cuidado, ninguém pode ser comparado. Para cuidar, ninguém pode entrar no ambiente da comparação. Eu cuido de ti e cuido com amor, cuido com dedicação. Daí a importância de que o cuidado não merece recompensa. Quando eu cuido do meu pai doente, eu não espero a herança dele. Quando eu cuido de uma pessoa que amo, quando eu convido alguém a jantar na minha casa, eu não o faço esperando que ele me convide na casa dele para jantar. Me sinto feliz. Quando eu brinco com alguém, é porque me sinto plenamente livre para brincar. E a relação vai caminhando nessa sintonia empática. Daí que muitas pessoas competitivas são incapazes de aceitar as críticas que a vida traz consigo. Tem homens e mulheres que são incapazes de aceitar uma crítica porque sempre foram sobreprotegidos. Nada vai acontecer contigo. Aqui está a super mamãe, o super papai, o super marido, o super tio que vai te defender. E ai daquele que dissesse alguma coisa contra o meu filhinho ou a minha filhinha. Vai ter que se ver comigo. Imagem ridícula sobreprotetora. São tão boas as críticas. Por trás de cada crítica há grandes eloquências para a nossa vida. Quando colocam nas redes sociais hoje algumas críticas, eu digo, somos beneficiários dessas críticas. Até das críticas anônimas. Quando alguém nos rejeita, quando alguém tem dificuldade conosco, geralmente quem foi sobreprotegido tem sempre duas atitudes muito graves. Incapaz de aceitar os seus erros e tem a tendência de culpar sempre os outros. Quando você não aceita uma crítica, você está desculpando um erro talvez inexistente e está culpando a um outro que também pode ser inexistente, está só na sua memória. Quem foi bem cuidado e foi preparado para enfrentar os atabares da vida, admite o erro com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Eu falei para a Bia, não posso ir. 3 coisas me impedem. E além disso, cometi um erro, e além disso, tenho um problema em família, e assim por diante. Se a Fabiana Zambuja não gosta mais de mim por isto, o problema é dela, não é meu. Admitir o erro do outro, admitir a ausência do outro. Esqueceu, perdeu o controle, não tem domínio de tudo. E para de estar culpando os outros, hein? A responsabilidade dos teus erros é tua. Comprei um carro novo, fui estacionar e de repente dei a marcha ré automática e perdi o controle. Isso é normal, risquei o carro. Quem fez isso? Foi alguém que entrou no estacionamento e me riscou. Mentira, foi você mesmo, você mesma. Não aconteceu nada. Me esqueci. É um erro normal da vida, sem culpabilizar absolutamente ninguém. Permita-me dizer 2 coisas já encaminhando-me um pouco para o final. Hoje que se fala tanto em saúde mental, é o primeiro cuidado, ou o primeiro dos cuidados que nós devemos ter. Como anda a nossa experiência mental? Como está o nosso cortisol e como está a nossa dopamina? O cortisol e a dopamina. Como estou enxergando as coisas da minha vida neste momento? Que coisas estão precisando de um detox mental? Que relacionamentos me estão fazendo muito mal
e preciso fazer um detox? Que palavras, que situações, que atitudes? Se nós conseguimos fazer isso, a nossa saúde mental vai produzir um cortisol maravilhoso. Ajuda você muito mais do que você aplicar Semonjaro, Wegovy e Ozempic. Uma saúde mental capaz de entender os limites que a vida me traz, da idade, do tempo, do luto, das percas. Tenho encontrado muitas pessoas que são incapazes de entender que a morte é uma realidade. A doença é uma realidade. Tenho 70 anos de idade, mas tenho um corpo de 15. Mentiroso, mentirosa. Todos nós vamos diminuindo a nossa potencialidade corporal e aumenta em nós a potencialidade da maturidade se somos capazes de entender que estamos num processo de amadurecimento. Não podemos perder de vista que na medida em que vão fraguando nas nossas vidas aqueles riscos que sofremos todos nós, vai brilhando em nós uma maturidade ainda maior. Amadureça, cresça, com os sinais visíveis de um homem, de uma mulher que não quer ser sobreprotegido e não quer sobreproteger. Expressões como tadinho não cabem na nossa história e na nossa linguagem. Expressões como coitado, expressões como não conseguiu, isso não cabe no nosso léxico. Na nossa vida ética e moral, sempre cabe uma única expressão: o Senhor caminha conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós confiamos e esperamos. Mães sobreprotetoras não ajudam na ética do cuidado. Pais sobreprotetores destroem a possibilidade de cuidar. Casamentos sobreprotegidos destroem a liberdade e a experiência mais genuína de um amor adulto. Amizades tóxicas acabam com uma vida sadia no relacionamento com aqueles que nós chamamos de amigos e amigas. Donald Winnicott. Recomendo a todos vocês fazerem esta passagem belíssima pela Academia de Winnicott, mas, sobretudo, entender que o caminho da ética do cuidado nos ajuda a superar frustrações que a vida traz com liberdade. Nos estamos aproximando do Setembro Amarelo. Neste mês de setembro falamos sobre o suicídio. Repito, cuidar é necessário, sobreproteger é danino, destrói, acaba. Não sobreproteja ninguém. Evite comportamentos tóxicos que eliminam a autonomia dos outros e fortaleça em você uma vida cada vez mais livre, cada vez mais serena, cada vez mais tranquila. Um abraço para todos e todas. Um prazer imenso ter estado com vocês e espero que no ano que vem possamos nos encontrar em vivo e a cores. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.